Em nome de Jesus, Pai, seja exaltado, seja glorificado. Não há ninguém maior do que o Senhor neste lugar, Jesus. Ninguém. Aleluia. Levanta sua mão direita, enche o seu pulmão de ar, e você vai dizer assim: ainda bem que eu vim. Desse jeito? Vai lá, no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez aplauda Jesus fortemente. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Pode se assentar, por gentileza. Em 1 João. Vamos lá mergulhar nas Escrituras, em nome de Jesus. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O tema da mensagem é triunfando por meio da fé. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Pai, no nome de Jesus nós aplaudimos a sua palavra, reconhecemos a tua grandeza, soberania, autoridade. Declaramos, Senhor, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo a toda a palavra de Deus. Declaramos, Senhor, que a incorruptível, sempre viva, a semente da palavra de Deus, a indestrutível palavra de Deus, alcançará o nosso coração nessa noite. Seremos tocados por ela, transformados por ela. Obrigado, Jesus, por perdoar os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Declaramos que por meio desta palavra, fortalezas na mente serão destruídas. Pai, no nome de Jesus, haverá aqui, Senhor, um derramar do teu Espírito, um derramar do seu amor, Deus. Revelações virão aos nossos corações. Pai, eu oro no nome de Jesus, como o apóstolo Paulo um dia orou pela igreja de Éfeso. Pai, eu oro hoje pela Lagoinha de Mogi das Cruzes, para que os nossos olhos se abram diante da tua palavra e possamos ver tudo aquilo que o Senhor tem a nos mostrar. Oramos e declaramos e selamos essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, ontem nós recebemos uma pessoa aqui muito especial, com um testemunho fora do normal, anormal, literalmente. A Lucélia. E eu ouvindo ela falar, e eu pensando e vendo tudo que Deus fez na vida daquela mulher, e certamente através da vida dela, meu coração ficou ali. Eu disse: Deus do céu, como que eu vou pregar amanhã? Até quando ela desceu aqui do altar, depois ela foi ali falar comigo: e aí, pastor, o que você achou? Eu falei: irmã, eu falei até para ela, eu acabei de conversar com a Karen, eu falei: cara, o que eu vou pregar amanhã? Diante de um testemunho tão forte, diante de uma vida tão tocada por Deus. E ela contou coisas depois para nós, que não há problema de poder falar, porque ela já disse isso em testemunho. Ela ficou vivendo essa realidade, aprisionada, num cativeiro por 2 anos, gente. 2 anos. E ela disse que uma das coisas que também a mulher que fez o que fez com ela fazia, é que conforme o sangue ia escorrendo do nariz, do rosto, da parte do corpo, aquela mulher lambia com a sua língua o sangue dela. Era uma coisa absurda. E ela disse assim para mim, assim, hoje eu levando ela, foi ontem eu levando ela depois pro hotel, ela falou para mim, para minha esposa, ela falou assim: pastor, eu posso te falar uma coisa? Eu falei: pode. O senhor acredita que durante todos esses anos que eu saio para ministrar, o senhor foi o único pastor que me fez a pergunta que o senhor fez? Nunca um pastor me fez essa pergunta. E a pergunta que eu fiz para ela é: o que você pode me dizer de tudo que você viveu na tua vida, desde o tempo do cativeiro até agora? Quando você olha para trás, o que você pode dizer sobre isso? Ela disse que nunca na vida alguém havia perguntado para ela. Mas eu me deparando com o testemunho dela, eu até disse isso depois também, conversando com a Karen, e depois eu falei para ela. Eu falei: enquanto você testemunhava, Lucélia, me ocorreu 2 perguntas.
que poderia ter sucedido com você. A primeira, diante de tanto sofrimento, certamente, Satanás, se ele não fez, ele tentou fazer. Se ele não fez, Deus não permitiu que chegasse até o teu ouvido. Mas certamente, Satanás deve ter articulado para fazer essa pergunta a você, enquanto você estava no cativeiro, presa com as suas mãos, a boca amordaçada. Uma menina, 7 anos de idade. Onde está o teu Deus que você fala que é amor? Onde está o teu Deus que não olha para você agora? Onde está o teu Deus que te abandonou? Essa era uma das perguntas que poderia ocorrer e que talvez na mente de algumas pessoas pode ter ocorrido. Como pode o Deus que guarda o seu povo, o Deus que vela pelos seus, permitir que uma menina inocente pudesse estar onde está? Claro que ocorre também em meu coração, como pregador da palavra, filho de Deus, uma única coisa pode ter levado, e certamente foi isso que ela disse aqui no altar, que levou a ela este lugar: o pecado dos pais, a separação. Mas poderia ocorrer o que ocorreu com você de fato. Você, no meio de uma situação dessa, ainda conseguir olhar para o céu e conseguir abrir a sua boca e poder ainda clamar, dizendo: se o Senhor de fato existe, me salva agora. E a sua oração foi respondida quase que instantaneamente. E hoje você está aqui, desfrutando de um amor, de uma graça, de um favor sem igual. Aonde algumas pessoas, por tão pouco abandonam a fé, por tão pouco deixa Jesus. Pessoas que têm colocado tantas coisas acima do próprio Deus. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz de manhã: que tipo de pessoa você pretende ser nessa terra? Uma pessoa que vai viver uma vida acima da média, ou uma pessoa que vai viver de maneira medíocre, mediana? Eu não conheci até hoje a história de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que viveu de maneira medíocre e conseguiu se tornar o que se tornou: homem de Deus, mulher de Deus, referencial para muitos. Posso falar da pastora Zenete. Que mulher extraordinária, que mulher extraordinária, que vida extraordinária, mas que entrega extraordinária, que entrega extraordinária. Pessoas que eu ouço às vezes falar para mim, eu acho até cômico. Elas falam como se elas vivessem todos os dias na igreja. Cara, eu estou aqui, eu não as vejo. Deve ser fantasminha. Pessoas que por tão pouco não tem como você alcançar um nível poderoso em Deus se você não viver uma vida diferente de todas as outras pessoas. Não tem como. Poderia falar aqui uma pessoa que eu estimo demais, um homem que passou por essa terra, Billy Graham. Que entrega, que poder. Eu disse isso para a Andréia. Eu tenho acompanhado algumas mensagens dele. Eu disse: amor, esse cara não prega nada de diferente, não é verdade? Sempre a mesma palavra e sempre as mesmas apelações. E o estádio inteiro praticamente desce e vem aceitar. Até quem já aceitou, aceita novamente. O cara fala com uma simplicidade sobre o pecado e as pessoas choram. Mas entenda, não é a palavra, não é a eloquência,
não é a oratória, é a presença, é a comunhão, é o quanto você tem de Deus, você pode dar para as pessoas, é o quanto você às vezes abre mão para fazer a vontade de Deus. Quem aqui já viveu alguma coisa do tipo? É tempo do seu descanso. De repente é o dia que você marcou para jogar um futebol, e não há nada de errado, legal, jogar uma bolinha, não tem problema. Mas de repente se arruma todas as coisas, você está com uma vontade de jogar uma bola, mas quando é horário de você sair, você ouve o Espírito Santo sussurrando em seu ouvido: ei, eu quero ficar um tempo com você. Você é obrigado a dizer: Senhor, o futebol vai ficar para depois, eu vou ficar com você. São corações assim que Deus está buscando nesses últimos dias, gente. Eu estava mó afim de jogar bola com os meninos sexta-feira, eu vivi isso sexta-feira. Mó finzão, falei: cara, vou jogar uma bolinha faz tempo. De repente, ei, eu quero ficar com você. Quem aqui é casado? Você imagina só, você está para fazer alguma coisa, a sua esposa chega para você: quero ouvir um glória a Deus, pelo amor de Deus. A sua esposa chega e fala para você assim: amor, eu quero namorar você. O que você faz, homem casado? O que você faz? Você fala assim: não é possível, eu estou sonhando. Não é possível, o que está acontecendo? Essa mulher está com febre, meu Deus. As minhas orações, é assim ou não é, gente? Irmão, é o Espírito Santo dizendo: eu quero ficar com você, eu quero ter um tempo com você, eu quero revelar algo para você, eu quero falar algo para você. São homens assim, irmão, que se tornam diferentes. São pessoas assim que vivem uma vida diferenciada. Não tem como. Eu dizia isso para a galera. Às vezes você vem no culto da manhã e você fala: eu já fui a mente religiosa, eu já fui no culto hoje. Mas se de repente o Espírito Santo durante a tardezinha falar: ei, eu quero que você vá à noite, porque eu tenho alguém que eu vou entregar ali para você orar, eu tenho alguém que você vai tocar, eu tenho alguém que você vai falar alguma coisa, eu tenho alguém que você vai pegar na mão, eu tenho alguém que você vai dar um abraço, e através disso essa pessoa vai sentir o meu amor. Você vai dizer o quê? Espírito Santo, eu já fui de manhã? Não. Às vezes você vem no culto de manhã, cara, mas o seu milagre está à noite. Às vezes você está que nem Pedro, lançando a rede o dia inteiro, mas chega o carpinteiro, Jesus de Nazaré, e fala assim: ei, volta, lança novamente a rede à sua direita, vai ter peixe. O seu milagre chegou. Você vai dizer assim: não, Senhor, eu já pesquei o dia inteiro e eu não vou mais voltar, porque esse lugar eu já fui. Então a gente precisa ter o ouvido o quê? Dócil, para ouvir os comandos do Espírito Santo em nossa vida. Para viver o sobrenatural, não dá para viver de maneira somente natural, e tá bom. Você começa no natural, mas Deus quer te conduzir para o sobrenatural. Existem pessoas que vencem no mundo, mas aqui a Bíblia está dizendo de alguém que venceu o mundo. Quem é que vence no mundo? Os que se formam em uma faculdade, os que oram pelo trabalho e conseguem ter o trabalho da vida, os que oram para ficar milionários e se tornam milionários. A sensação é: eu venci. Mas não significa que o fato de você ter vencido no mundo, você venceu o mundo. Mas a Bíblia diz, escuta bem, eu estou pregando aqui para vitoriosos, amém? Eu oro para que o Espírito Santo vire uma chave, literalmente mesmo, na sua cabeça, na sua mente. Sabe, para você entender que você não está aqui agora apenas como uma igreja militante.
Fala para o teu irmão, você não é uma igreja apenas militante, mas você está numa posição de uma igreja triunfante. Não, isso aqui, irmão, isso aqui não é só, não é suficiente só me ouvir. Isso aqui precisa, o Espírito Santo, você precisa permitir que o Espírito Santo projete em você a imagem. Porque isso aqui requer visão espiritual, uma visão que só o Espírito Santo pode construir através do poder da palavra. Senão a gente continua vivendo uma vida militante. O que é nascido de Deus vence o mundo. Irmão, deixa eu te dizer, Jesus afirmou isso, que aqueles que aceitam Jesus pela fé se tornam filhos de Deus, co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz que quando você faz essa oração simples, reconhecendo e aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, reconhecendo que Ele veio em carne, o Verbo se fez carne, Jesus, Deus se fez carne. Você sai de uma condição e entra numa outra condição. Você deixa de ser criatura e se torna filho. Deixa de ser escravo e se torna herdeiro. Deixa de viver as trevas e passa a viver a luz. Deixa de ser um miserável e passa a ser próspero. Porque a verdadeira prosperidade consiste, escuta bem, em conhecer Jesus. Prosperidade não é ter dinheiro no banco. Prosperidade é conhecer Jesus. Vou repetir, prosperidade é conhecer Cristo. O homem mais próspero é aquele que tem a revelação do Cordeiro de Deus, do Leão de Judá. Quando você entrega a tua vida a Cristo, você nasce. Não nasceste por vontade da carne nem do homem, mas sim de Deus. Foi o que Jesus falou. A partir desse momento, escuta, irmão, você sai de um lugar de derrota e passa por um lugar de vitória. Você sai daqui de baixo e vem aqui em cima. Grava isso, hein? Você estava aqui embaixo antes de conhecer a Cristo, destituído da glória. Você estava como perdedor, como derrotado pelo pecado de Adão. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, você sai deste lugar de derrota, sai deste lugar de perdedor e passa a viver um lugar mais que vencedor. Isso não tem a ver comigo e com você, tem a ver com Cristo. Isso não tem a ver com os nossos esforços, tem a ver com o trabalho dele. Isso não tem a ver apenas com a minha entrega, mas tem tudo a ver com a entrega dele. É esse lugar que a igreja desse século precisa entrar, e escuta bem. Sair do lugar de pedinte e se tornar provedora. Sair no lugar de mendigo e passar a ser um lugar de provedores. Parar de sair desse lugar de só pedir e começar agora a dar, a começar a distribuir, a começar a abençoar. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você nasceu para vencer. Diga isso para o teu irmão. Você nasceu para vencer. Não, mas diga, construindo a imagem. Você nasceu para vencer. Olha para ele agora, veja ele como grande vencedor e diga: você nasceu para vencer. Irmão, isso não é um chavão evangélico. Isso não é uma palavra motivacional. Não é. Isso é Bíblia. Eu acabei de ler para vocês. Pois aqueles, está aqui, o que é nascido de Deus venceu o mundo. O que esta é a sua vitória, a vossa fé. Com diplomas você vence no mundo. Com cicatrizes você vence o mundo. Quando você chegar no céu, Jesus não vai pedir diploma. Ele vai falar: mostra para mim as suas cicatrizes. O quanto você lutou, o quanto você venceu, o quanto você conseguiu prosperar em mim. Não se trata de uma palavra motivacional, mas sim do próprio Deus que está testificando. O que é nascido de Deus vence o mundo. O fato de termos nascido pela fé em Deus já nos fez vitoriosos. Ei, já nos fez vitoriosos. Nós não podemos fundamentar a nossa fé e a nossa vida em circunstâncias, em momentos.
Tudo isso é transicional, tudo isso passa. Tudo isso passa. São transições. Mas independentemente de como você se encontra hoje em Cristo, escuta bem, em Cristo você precisa se ver no pódio com Ele. Em Cristo você precisa se ver como vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a doença, aquele que venceu principados e potestade. Ele está assegurando, e você vai perceber isso, você é vencedor nele. Diga para o seu irmão, você está sentado com Cristo. Quantos de verdade acreditam na Bíblia? Luciano Subirá, uma vez ele diz assim: irmãos, eu acredito de ponta a ponta na Bíblia. Se na Bíblia estivesse escrito que eu poderia sair daqui agora voando, ele falou, eu lembro disso, ele falou assim: se você me iria ver, na época ele estava gordo. Ele falou assim: você viria um gordinho correndo na rua, batendo os dois braços até voar. Porque se está escrito na Bíblia, eu creio que é possível. Se está escrito no livro sagrado, é possível. Tudo que está escrito na palavra de Deus a seu respeito, a respeito do próprio Deus, é verdade. Efésios 2, verso 4, 7 diz: você está sentado com Cristo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha só, a motivação de Deus a respeito da obra foi o amor por nós, foi o amor por você, foi o amor pelo seu irmão. Agora vamos lá, foi o amor pela prostituta, foi amor pelo perdido, foi amor pelo traficante, foi o amor pelo da esquerda e pelos da direita, foi amor. Vou falar algo que o Espírito gerou no meu espírito. A igreja desse século não é uma igreja preparada para pecadores. A igreja desse século é uma igreja preparada para os bonitinhos, cheirosos, prósperos. Se entrar agora, nesse exato momento, uma mulher da vida aí fora, vestida como ela se veste para vender seu corpo, e sentar do meu lado, do teu lado, qual seria a nossa reação? Se entrar o traficante dessa cidade sentado do teu lado, qual seria a tua reação? A igreja desse século não é preparada para receber pecadores. Mas Jesus veio salvar o perdido, do quais nós éramos também entre eles. Para onde nós estamos indo, o que estamos vivendo, o que estamos almejando, o que estamos buscando, o quanto temos dele, o quanto temos revelação dele, o quanto você tem chorado em suas orações pelo perdido, o quanto você tem mencionado em suas orações por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ontem à tarde, eu deixei o carro ali no Plaza, e eu fui buscar a bolsa, a mala da Lucélia. E quando eu estava indo, o céu estava bem apocalíptico, sabe? Nuvens escuras, mas de repente entre elas o sol brilhava. Havia uma parte do céu que estava limpa, o sol brilhando, a tardezinha, e as nuvens escuras do lado. Quando eu olhei e vi aquilo, veio uma sensação no meu espírito: ele pode vir a qualquer hora, o céu vai se rasgar, e ele vai vir para buscar a sua igreja, da qual eu te pergunto, Wagner, você está pronto para subir? Eu queria te perguntar isso aqui agora. Se ele voltasse agora, você está pronta para subir? Você está pronto para subir? Reinhard Bonk dizia: a igreja não é um navio de prazer, a igreja é um bote salva-vidas.
Vem cá, Júnior, por favor, vem cá, cara, eu vou pegar vocês dois. Olha o que Jesus está fazendo. Eu vou ler essas escrituras, eu pediria que você fechasse os teus olhos, enquanto eu fosse lendo, você fosse criando uma imagem. Vamos lá? Por favor, sobe aqui. Põe uma cadeira para ele aqui no altar, por favor, irmão. Pega uma cadeira, põe aqui, por favor, filho. Ah, ela já pegou. Só uma, já pegou, obrigado. Feche os teus olhos, eu vou ler e você vai imaginar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Escuta bem, a sua vida foi achada nele. Pela graça sois salvo. E juntamente com ele, presta bem atenção, e juntamente com ele, imagina aí você com ele, nos ressuscitou. Uau! Agora, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senta aqui, por favor. João. O João vai representar para nós Cristo. Efésios capítulo 1 diz que Jesus Cristo está sentado. Não é assentado, é sentado. À direita. Lugar de autoridade, de gozo. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que ele está sentado acima de principados e potestades. Quem está comigo? Principados e potestades. Os príncipes do inferno, as potestades do inferno, a doença, a enfermidade, a miséria, a escassez, tudo aquilo que Jesus cravou na cruz em sua morte, tudo aquilo que Deus intitulava como inimiga dele. Por isso que Isaías diz: pela sua chaga somos sarados. A doença não faz parte do caráter de Deus, é inimiga de Deus, e Deus a venceu na cruz, cravando em seu corpo. Mas a Bíblia diz que ele morreu, a Bíblia diz que ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele subiu aos céus, e a Bíblia diz que agora Jesus está sentado à direita do Pai. Acima, diga comigo, acima. Fala, Jesus está sentado acima. Aleluia, ele está sentado muito acima, não é apenas acima. A Bíblia diz e usa essa expressão, muito acima. Vem cá, Kari, por favor. A mulher na Bíblia, ela representa profeticamente o Espírito Santo, profeticamente a igreja. Agora a Bíblia diz assim, pode sentar no colo do seu marido, por favor. Olha o que a Bíblia diz. Em Efésios 2 fala da igreja, que eu e você, projeta isso no teu espírito, que eu e você estamos assim. Jesus está assim, e a igreja está assim. Agora o que significa isso? A palavra assentado no grego significa sentado com, sentado junto. Você não está entendendo. Pode aplaudir se quer aplaudir. Eu estou falando é de você, meu irmão. Eu estou pregando aqui para uma geração vitoriosa. Eu estou pregando para uma igreja triunfante. Eu estou pregando para uma igreja que precisa, a partir desta noite, usar de toda a autoridade que está em Jesus Cristo. A Bíblia diz: ao nome dele dobra-se o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Você já parou para pensar, irmão? Todas as vezes que, ainda como brincadeira, em nome de Jesus, toda vez que um homem e uma mulher abre a boca e pronuncia o nome de Yeshua, acontece isso. Dobra-se o joelho. Não, você não está entendendo. Dobra-se o joelho. Agora essa é a sua posição. Olha aqui que bonitinho. Essa é a sua posição. Essa é a posição que você deve manter. Essa é a posição da igreja. A igreja não pode querer atuar fora dessa posição.
A igreja precisa atuar nessa posição. Qual que é a luta do diabo contra a sua vida? É arrancar você dessa posição, é tirar você, é isso. É por isso que a circunstância vem, é por isso que a dificuldade vem, é por isso que o problema vem. Porque escuta, é tudo uma questão de posição. Quem está entendendo? Calúnia, mentira, difamações, fofoca, é tirar da posição. Porque quando você sai dessa posição, o diabo vai prevalecer. Mas enquanto você estiver nessa posição, levanta a cara e por favor, levanta, João, fica atrás dela. Olha para lá, vai para lá. Escuta bem, ela é a igreja. Ela representa você, que agora representa a mim. A igreja e Cristo. Significa, solta aqui, solta. Tudo que ela fizer você faz. A Kari levanta as mãos. A Kari começa a andar. De repente a Kari se depara com uma realidade. Põe a mão aqui. Quando a Kari põe a mão, não é a Kari que põe a mão, é Cristo que põe a mão através da Kari. Quem está entendendo? Eu estou falando de você. Por isso que Jesus diz assim: em meu nome, vocês vão orar, pelos enfermos serão curados, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão curas, em meu nome realizarão milagres, em meu nome realizarão maravilhas e prodígios e sinais, em meu nome. Você precisa entender e se ver nesse lugar. Quando você opera, quando você prega, quando você canta, quando você ora, quando você trabalha, Ele está fazendo em você e através de você. Esta é a sua posição em Jesus. É a igreja em Cristo, é a igreja em Cristo, é a igreja em Cristo. Isaías diz assim, olha o que Deus diz: nunca te abandonarei, nunca te desampararei, nunca te deixarei. E eu quero te dizer, todos podem te deixar, todos podem te abandonar, mas Ele não vai te deixar. Vocês entendem? Aplaude os dois aí que fizeram esse teatrinho comigo. Isso não é uma promessa, isso é uma realidade. A gente busca tanta coisa, vai para tantos lugares, e a gente almeja tanta coisa, a gente não está entendendo, a gente não está compreendendo que o livro que deve ser mais lido na nossa vida se chama Bíblia Sagrada. Efésios 1:3 diz: bendito seja Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos tem passado. Você não pode ficar orando pedindo para Deus fazer o que Ele já fez. Você precisa entender e tomar posse. Você precisa entender e tomar posse. Essa era a oração de Oral Robert. Essa é a oração de Charles Capps. Essa é a oração de George Miller, o homem que teve mais de 5.000 orações respondidas antes de... Obrigado, som. Antes de terminá-la. Quantos estão comigo, gente? Cara, vocês estão entendendo o que ontem a Lucélia falou? Eu já tenho falado, gente, não é tempo de igreja que define. Você pode ter 20 anos de igreja, mas se você não tem entrega, você não vive. É entrega. É entrega. Por isso que você vai ver pessoas se convertendo hoje e amanhã. Aí você vai falar: caramba, fulano chegou agora, já está assim. Fulano chegou agora, já está falando que vai ler a Bíblia inteira. O cara está na igreja. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Inteira, levante as mãos, de Gênesis a Apocalipse. Estudou a palavra. Olha só, gente, a minoria. Eu posso falar? Como você vai ter um ministério bem sucedido, irmão? Como você vai ser um bom intercessor? Como você vai ser um bom pregador, um bom adorador, um bom músico?
desculpa, cara. Aí tem gente que fica caçando assunto na internet para criar debate. O cara quer entender sobre ciência política, o cara quer geopolítica, sei lá o que, quer entender tudo. O cara só não entende Bíblia, ele não conhece Jesus. Analfabeto no céu. Como que vai fluir em autoridade? Aí nós temos hoje na igreja o cristão 6 horas. Vocês conhecem os cristãos 6 horas, né? Já ouviu essa velha? São os cristãos que não podem ver um crente, um pastor, um pregador 6 horas por mim. É o cristão 6 horas. Tem gente que fala assim, pastor, ora e transfere para mim todo o conhecimento que você tem. Não existe isso, irmão. Unção a gente transfere, mas conhecimento não. Você ia falar assim, abre a Bíblia em Gênesis, a pessoa fala, onde está? Aí você tem que falar antes de Apocalipse. Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A palavra abençoado aqui no grego é fazer prosperar, tornar feliz, conferir bênçãos, favorecido por Deus. Diga para o teu irmão, você é favorecido por Deus. Você não vai ser, você já é um favorecido. Você entende, o favor de Deus já está sobre você, irmão. Por isso você precisa mudar a mente. Uma mente de triunfante não significa que a gente não vai ter guerra, não significa que a gente não vai ter batalha. A gente vai ter guerra, vai ter batalha, mas Deus já garante a vitória para você antecipadamente nele. Se você estiver nele, você já venceu antecipadamente. No seu casamento você já venceu, na sua casa já venceu, na sua empresa já venceu, na sua escola, no seu trabalho, enfim, você já venceu. Os cristãos estão assentados com Cristo nos lugares celestiais onde Cristo está assentado. Esse texto de Efésios é muito importante para nós entendermos de fato sobre o triunfo de Jesus sobre o poder das trevas, principados e potestade. Veja, a Sagrada Escritura, ela é muito objetiva em nos relatar o que o Pai fez com seu Filho, e não somente com Jesus, mas através de Jesus com a igreja, o seu corpo. Jesus se humilhou, despindo-se da sua glória e fazendo-se homem, a fim de que o homem, por meio dele, através da graça e da fé, viesse a ter participação na sua condição divina. Filipenses capítulo 2, verso 9 seguintes fala que Deus se fez homem, Ele se identificou comigo, Ele se identificou com você, se humilhou, morreu na cruz. Mas olha o que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, associados com Cristo. Estamos finalizando. Visto como pelo seu divino poder, presta bem atenção, nos tem sido doada todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meu Deus do céu, Deus, Jesus, Deus em Jesus, Jesus em Deus, Deus, Jesus, Jesus, Deus. Ele está dizendo que está chamando você para poder participar da sua glória e das suas virtudes, do seu poder. Pelo menos 3 pessoas. Eu sei que isso não é uma coisa que você costuma ouvir, e talvez até ouvimos, mas há uma dificuldade, há um certo grau de dificuldade para assimilar isso no coração e dizer, calma aí, a Bíblia também está falando de mim. Se Jesus viesse aqui agora e perguntasse quanto tempo você passa orando em línguas, quanto tempo você passa orando em línguas? Tem gente que senta aqui na igreja, Hélio, parece advogado, ouvindo a pregação. Sabe, Alexandre, parece advogado, está pronto para sentenciar o pregador. Homens espirituais, mulheres espirituais, Deus quer levantar homens assim agora. Homens que conseguem ter uma visão do céu, homens que conseguem ter uma visão do céu. Gente, não se trata apenas de ler a Bíblia, não se trata apenas de dar formação, não se trata de colocar pessoas numa sala e querer ensinar, não se trata só disso, é muito além disso, meu Deus do céu. Vou finalizar. Verso 4, pelos quais têm sido doadas essas preciosíssimas e muito grandes promessas, para que por ela, olha, presta bem atenção, vos tornei coparticipante da natureza divina. Cara, isso aqui é assustador. Coparticipantes da natureza divina. Cara, eu acredito que isso é muito difícil para a nossa mente. Deus está dizendo assim, ei, eu quero fazer você coparticipante da minha natureza divina.
Aí você começa a entender por que ele se fez homem. A identificação dele enquanto homem. Para que o homem pudesse identificar-se nele como Deus. A palavra coparticipante no grego, sabe o que significa? Se alguém souber, vai para o céu mais rápido. Fala para o teu irmão assim: sócio. O Júnior teve sócio, não tinha, Júnior? O que o sócio tem com você? Tudo, direito a tudo. O que Deus está dizendo assim? Ei, você é coparticipante, você é meu sócio, associado a mim. Significa que não só o que eu tenho você tem direito, mas aquilo que eu também sou. Não, deixa eu te dizer, o inferno não quer que você entenda isso. Eu queria mais tempo para pregar, mas não dá. Ei, o inferno não quer que você entenda isso. Por isso que muitas vezes você parece uma geladeira na igreja. Já ouviu essa denominação, sorveterianos? Tem um monte de sorveterianos. Tem assembleano, presbiteriano, mas também tem os sorveterianos. São aqueles que não conseguem perceber a glória, perceber o que Deus está falando. Meu Deus do céu, a coisa mais triste quando chegarmos no céu é descobrirmos que a gente não desfrutou de uma vida que Deus preparou para nós na terra. É poder descobrir que a gente não viveu o que Jesus tinha dado para nós como direito legal. Coparticipante, koinonos, companheiro, associado, colega, companheiro, sócio em algo. Deus nos fez companheiro, sócio desta obra. Uau! Amados, nenhum demônio pode deter um cristão que está nesta posição. Pois Deus em Jesus Cristo nos colocou muito acima de qualquer influência. O trono, principado, potestade. E com eles todas as enfermidades. E com ele toda a miséria. E com ele todas as trevas. Mas Deus está dizendo hoje para mim e para você: ei, você não está aqui. O seu corpo está sentado nessa cadeira, mas o seu homem espiritual, o seu verdadeiro eu, não está sentado nessa cadeira. O seu verdadeiro eu está sentado com Cristo. O seu verdadeiro eu não está aqui embaixo. O seu verdadeiro eu não está apenas em cima, mas muito acima. Tem que virar a chave, irmão. Romanos 5,17 diz: reinemos em vida. Olha o que diz Paulo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, a Jesus Cristo. A palavra reinarão aqui é basileu, ser real, exercitar o poder real, reinar, exercer a mais alta influência e controlar. Deus te fez para governar, filho. Deus te fez para triunfar. Deus te fez para vencer. Deus te fez para avançar. Deus te fez. Não é balela minha, meu Deus do céu. É Bíblia, Jesus, é Bíblia. Finalizo, somos uma igreja triunfante. Fala para o teu irmão, somos uma igreja triunfante. 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vocês me perdoem o que eu vou falar, mas com toda a humildade do meu coração, nós precisamos conhecer a história da nossa igreja e os heróis da fé, homens que vieram antes da gente e venceram.
Falava ontem para a Lucélia, enquanto você pregava, Deus falava isso no meu coração. Estou liberando sobre a vida dela uma unção semelhante à de Kéter Kuma. Com o testemunho que você tem, minha filha, você precisa começar a orar por milagres, orar por cura. Você conhece Kéter Kuma? Ela disse não. Conheça. Fica de pé no seu lugar. Eu queria pregar muito mais. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. E você vai dizer para o mundo espiritual, você vai dizer para Deus, você vai dizer para o céu, você vai dizer para o reino espiritual, você vai dizer, eu não sou apenas uma igreja militante, eu sou uma igreja triunfante. Eu estou assentado com Cristo, eu vivo com Cristo a partir desta realidade. É desta realidade que eu vivo, é desta realidade que eu governo. Levanta bem alto as suas mãos.